Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Venho lá de Rio Claro, trago um abraço dos amigos lá da Casa Emmanuel e também faço convite para quem quiser conhecer essa casa, que estejam conosco também, quando possível, porque estamos bem próximos, né? Então temos bastante atividades lá. Então fica aqui o convite para conhecer a casa que trabalhamos lá em Rio Claro. E hoje gostaria de trazer aqui umas reflexões, como já foi dito, chamado Estações Necessárias. Então, só para contextualizar, se trata de uma mensagem que está inserida no livro Pão Nosso. Esse livro Pão Nosso é a psicografia de Chico Xavier e a autoria espiritual de Emmanuel. E ele compõe a chamada coleção Fonte Viva, que são livros que foram psicografados pelo Chico Xavier, nos quais Emmanuel seleciona alguns versículos, algumas passagens do Evangelho e traz ali comentários. O livro mais conhecido dessa coleção talvez seja a Fonte Viva, mas tem outros 3 livros, e esse aqui é o segundo deles, o Pão Nosso. E no capítulo 13 nós temos, portanto, esse título, Estações Necessárias. E como já foi dito, o próprio título já nos permite uma grande reflexão, né? Emmanuel tem essa característica de já começar a transmitir a sua mensagem com o título dela. Então dá para a gente parar aqui no título e ficar refletindo a respeito disso, né? Quais são as estações necessárias, né? Para onde estamos nos conduzindo e qual que é o nosso alvo? Alvo que Paulo já falava, que era o alvo dele, e ele também precisou passar por essas estações necessárias, e é um pouquinho dessas estações que Emmanuel vai trazer aqui nessa mensagem que quero compartilhar com vocês. Então, vamos pensar no que é, então, de fato, uma estação, né? Quando nós ouvimos esse termo, também podemos pensar não só nas estações ali, que pode passar um trem ou uma embarcação, mas nós temos também, por exemplo, as estações do ano, né? Que são períodos marcados por algumas características que faz daquele período ser chamado, no caso da estação do ano, de verão. Então, nós temos ali durante o verão determinada temperatura, os dias mais longos, noites mais curtas, e assim nós temos essa variação que permite identificarmos um determinado tempo, um determinado acontecimento, e portanto se chama aí de estação, né? Então vemos que na própria natureza há diversos exemplos de estações, e desses exemplos nós concluímos que a natureza não dá salto, né? Tudo tem um tempo e nós precisamos observar esse tempo. E quando a gente começa a falar de tempo, nós podemos resgatar até mesmo uma passagem do Velho Testamento, que é muito conhecida, né? Eclesiastes. Então está lá, quando vai se tratar do tempo, né? Eclesiastes 3, entre tempo e duração, vai dizer que para tudo tem um tempo, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de falar e de calar, tempo de dor e tempo de refrigério. Então, lá no Velho Testamento, nós já temos também ensinamentos a respeito dessas estações, estações que todos nós vamos passar ao longo da nossa existência. Então, para comentar a respeito dessas estações necessárias, Emmanuel seleciona aqui um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. E é exatamente esse. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, esse é o versículo que Emmanuel selecionou, e quando nós vamos ler esse capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, nós temos ali uma passagem onde Pedro e João estão adentrando no templo para fazer as orações que de ordinário faziam, e eles são abordados por uma pessoa, por um homem que tinha uma deficiência física de nascença, assim descreve Lucas, né, autor dos Atos dos Apóstolos, que ele tinha essa deficiência física e ele tinha por hábito permanecer de frente ao templo,
pedindo dinheiro, pedindo alimentos para as pessoas que passavam. E aí João e Pedro estavam entrando e ele aborda, né, Pedro, e nós sabemos que neste momento Pedro faz uma cura e fala para ele, né, que ele não tinha nem ouro, mas o que ele tinha, ele o daria, né, e ele fala para ele se levantar em nome de Jesus, e ele levanta e entra no templo, caminhando. E como se tratava de uma pessoa que ficava ali pedindo dinheiro e pedindo auxílio, as pessoas que frequentavam o templo já conheciam, e essas pessoas ficam muito assustadas com a cura dele, né? Então, como já era uma pessoa conhecida, sabiam que ele tinha aquela deficiência, então percebem e reconhecem de imediato que foi feita uma cura naquele momento. E Lucas descreve que todos ficaram bastante admirados e também assombrados com aquela cura que foi feita por Pedro. E nós sabemos que Pedro, na sequência, se aproveita ali daquela ocasião e faz um discurso. E no bojo desse discurso ele fala, portanto, dessas estações, né? Da necessidade do arrependimento, da conversão, e a partir disso que surge a ocasião dos pecados serem de fato apagados e se poder a criatura gozar de uma estação de calmaria junto aos ensinamentos de Jesus, junto ao evangelho dele. Então, é exatamente este capítulo, né, esse versículo do Atos dos Apóstolos, que Emmanuel seleciona e trabalha dentro dessa mensagem. Então, vamos aos comentários de Emmanuel. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certas atividades externas já se encontram de posse de títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. Então vejam que Emmanuel aqui já está dando um puxão de orelha em nós, né? Dizendo que muitos dos frequentadores, dos adeptos de alguma religião, acreditam que, cumpridas algumas condições, cumpridos alguns requisitos de natureza externa, pura e simplesmente, estarão ali quites, digamos assim, com as obrigações para com o Criador. E por conta disso, já estariam ali, no nosso caso, já reservando uma cota parte lá no nosso lar, né? E Emmanuel vai dizer, veja bem, né, nós precisamos analisar. Tem até uma outra mensagem de Emmanuel que ele trata dessa questão do rótulo, né, que ele diz, olha, a rotulagem ela não tranquiliza, ao menos ela não deveria tranquilizar. Então, não basta só dizermos que somos espíritas ou que somos cristãos, esse rótulo que muitas vezes a gente dá sem exercer de fato, né, os ensinamentos de Jesus, não deve nos tranquilizar, porque não é isso que vai garantir a nossa transformação íntima, que é de fato aquilo que vai nos habilitar a sermos bons espíritos, como diz Kardec, né, que é a nossa melhoria individual. Então, Emmanuel vai trazer aqui a figura, então, dos chamados fariseus, né, os fariseus de todos os tempos. Ele também tem uma outra mensagem que ele traz disso, que ao longo dos tempos se muda ali algumas características, mas sempre vai se encontrar aquelas pessoas que realmente acreditam que, cumpridas algumas condições de natureza externa, já estão vinculados a uma religião ou a um determinado grupo de pessoas. E aqui Emmanuel vai trazer alguns exemplos, né? A maioria dos católicos romanos pretendem a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Então ele começa tratando do exemplo dos nossos companheiros católicos, depois ele vai dizer dos protestantes. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos. Enquanto, e agora ele vai dizer mais especificamente dos espíritas, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Então veja que aqui ele traz a nossa situação, né? Não podemos acreditar que o fato de frequentarmos uma reunião, ou frequentarmos um centro espírita, ou até mesmo estarmos estudando
vinculados, né, a uma casa espírita, frequentando um grupo de estudo, fazendo palestra, preparando isso tudo que seja, até mesmo no trabalho, isso por si só é muito importante. Nós vamos ver que ele conclui nesse sentido aqui na mensagem, mas isso não é um fim em si mesmo, né, porque o objetivo maior tem que ser essa melhoria individual que se dá através de um trabalho interno, que muitas vezes vai acontecer ali, né, sempre vai acontecer no silêncio da criatura para com ela mesma, né? Então, é importante nós trazermos essa reflexão para a nossa vivência com o Evangelho, né? Então, eu tenho sido, de fato, um espírita, mas por que eu acho que eu sou um espírita? Só porque eu comecei a frequentar a casa espírita, mas isso trouxe alguma melhoria para a minha vida? Eu consegui aplicar o que eu tenho aprendido no meu dia a dia, né? O Emmanuel, no primeiro livro dessa coleção Fonte Viva, No Caminho, Verdade e Vida, ele vai dizer lá na introdução que não existe divisão, né, entre templo e oficina, que toda a terra é campo de trabalho de adoração ao Senhor, porque quem faz essa divisão entre trabalho, oficina, templo, somos nós. Então, para Jesus, para a aplicação do seu Evangelho, todo lugar é ocasião para vivenciar os seus ensinamentos. Então, precisamos, de fato, fazer essa reflexão a partir dessa orientação de Emmanuel, né? Então, não basta tão somente frequentar um estudo, frequentar uma casa, se isso não vai trazer uma melhoria no meu dia a dia, por exemplo, dentro da minha casa, com os meus companheiros de trabalho. E aqui Emmanuel continua. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. É exatamente o que nós falamos, né? Então, trabalhar, vir auxiliar na sopa, fazer uma palestra, preparar uma aula de evangelização, se vincular a uma casa espírita, isso tudo é muito valioso. Nós não podemos abrir mão, né? Então, o culto externo, claro, dentro daquilo que de ordinário acontece dentro de cada religião, isso é importante, mas constitui tão somente a preparação para aquilo que de fato devemos buscar com a nossa vivência com o Evangelho. E continua Emmanuel. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Então veja que ele vai dizer que existe esse trabalho do indivíduo para com ele mesmo, que é um esforço iluminativo para o interior. Então só o fato dele ter colocado aqui esforço, então nós vemos que não é algo agradável, não é algo fácil de ser feito, né? Não vai ser algo rápido de ser alcançado, porque exige disciplina, exige dedicação, exige empenho e existe paciência também. Nós estamos tratando aqui das estações necessárias, né? Vimos que a natureza não dá saltos e que vamos precisar passar por determinadas situações até chegarmos ali numa ocasião de conseguirmos viver com um pouco mais de tranquilidade, já que estamos mais próximos dos ensinamentos de Jesus. Mas para isso vai precisar desse esforço, dessa dedicação, desse empenho da criatura para o próprio interior, né? O esforço dela para com ela própria. E continua Emmanuel. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Então aqui ele vai fazer um resgate da passagem do Evangelho que ele seleciona, como dissemos no começo, esse versículo ele se deu quando Pedro está fazendo o discurso ali para as pessoas que estavam no templo, as pessoas que tinham assistido a uma cura que ele fez, e Emmanuel vai dizer, portanto, que essa fala de Pedro, né, ou seja, da necessidade de se arrepender, da necessidade de se converter, e a partir dessa conversão, os pecados serem apagados, para só então poder se habilitar para a construção do reino divino em cada um de nós, é que a criatura, que isso configura esse programa de transformação essencial a que toda criatura deve se submeter. Então veja que todos nós vamos precisar passar por essas estações, que aqui Emmanuel chamou
de programa de transformação essencial. Então vejam que é um processo, né? É um processo que vai se dar com a concretização de todos esses atos. Então vamos pensar da necessidade de arrependimento. Então o indivíduo ele precisa fazer uma autoanálise e verificar quais têm sido os seus erros, né? Quais são ainda os seus vícios que precisam ser de fato trabalhados para a construção de virtudes. Então esse processo de autoconhecimento vai permitir que a criatura identifique nela própria quais são esses pecados, né? E aqui vamos entender no sentido de pecado, no sentido de vício e de circunstâncias que precisam ser corrigidas, vai se identificar isso tudo a partir desse autoconhecimento, e uma vez identificando, vai se operar esse desejo real de melhoria e de transformação através do arrependimento, porque o arrependimento vai se dar neste momento, quando o indivíduo identifica que errou e que precisa reparar esse erro. E depois desse arrependimento e dessa vontade firme de reparação, vai surgir a conversão, né? Que a conversão nada mais é do que a criatura fazer dela uma nova versão, né? Que foi o que Paulo fez, por exemplo. Então temos lá a conversão de Paulo. Paulo estava ainda na condição de Saulo, a caminho de Damasco. Nós sabemos que ele estava indo até Damasco em perseguição aos cristãos, estava especificamente à procura de Ananias, e lá às portas de Damasco ele tem um encontro com Jesus, né? Jesus vai buscá-lo. Nós sabemos que Jesus pergunta para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vê ouve Jesus falar com ele, vê aquele clarão. Nós sabemos que a montaria ele se agita, ele cai da montaria, fica cego naquele momento, e ali há a conversão de Paulo. A partir daquele momento, todos os dias de Paulo foram dedicados a esse programa de transformação essencial aqui, disse Emmanuel aqui. Porque a partir daquele momento, até a Igreja Católica fala que aquela data foi a data de conversão de Paulo, porque a partir daquele momento ele se fez uma nova criatura, né? Ele foi se fazendo uma nova criatura e, portanto, ele se converteu. E nós sabemos que o que ele precisou, né, para passar por essa conversão? Ele perguntou para Jesus, né, o que queres que eu faça? Né? Ele não se colocou ali numa situação de privilegiado por ter sido tocado e ter sido chamado pelo próprio Jesus, não. Ele simplesmente se colocou numa condição de trabalhador e perguntou para Jesus, o que queres que eu faça? E nós sabemos que Jesus falou para ele, entra na cidade e lá te será dito o que precisa fazer. Já indicando que para nos transformarmos, nós precisamos estar em atividade. Nós precisamos estar trabalhando, auxiliando as pessoas, que foi o que Paulo foi fazer o resto da sua existência, né? Então vejam que o exemplo de Paulo, da conversão dele, é o exemplo que nós precisamos utilizar para a nossa vida. Então quando vamos lá ler Paulo e Estevão, não basta tão somente ler aquilo, né, sem tentar trazer para a nossa existência. Claro, guardado as devidas proporções, mas precisamos nos inspirar naqueles personagens para poder transformar as nossas vidas da mesma forma como eles puderam transformar, né? Estamos aqui no trem da vida, né? Como foi dito no início, então vamos aproveitar essas estações para chegarmos o mais próximo, né, dessa transformação e dessa melhoria. E aqui continua Emmanuel, né? Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Então aqui ele volta a repetir essa ideia de que há fases na nossa vida, né, há fases nesse processo de melhoria, de transformação do indivíduo, que nós vamos ter que passar. Então nós vamos ter que suportar, trabalhar com sentimento às vezes de culpa, de arrependimento. Paulo, por exemplo, ele não ficou, ele até no final da sua existência, ele tem ali lampejos, né, de que deu causa, por exemplo, à morte de Estevão, mas aquilo não impediu ele de trabalhar, né, não impediu ele não ficou vinculado àquele passado, ele se recordava, mas aquilo não impediu dele encaminhar.
E é exatamente o que nós precisamos fazer, olhar para os erros, né, com arrependimento, porque aqui Pedro mesmo vai dizer da necessidade de se arrepender, mas não se vincular a um sentimento ali de culpa que paralisa a criatura, né? Então, se arrepender, né, se converter, se colocar numa posição de se transformar e de fazer um propósito firme nesse sentido, se disciplinar, ter a força de vontade para que isso aconteça e caminhar. Porque é caminhando, né, entrando na cidade, como Jesus orientou Paulo, é que vamos conseguir levar adiante esse processo de transformação. E, portanto, Emmanuel vai novamente dizer que essas estações elas são indispensáveis, porque ninguém vai conseguir o alvo, né, como Paulo buscava, e o alvo nós sabemos que é o encontro com o Criador, que é isso que almeja toda criatura, sem passar por essas fases indispensáveis. E aqui, né, falando até me veio a própria parábola dos dois filhos, né, que também é conhecida como mais conhecida como parábola do filho pródigo, mas nós sabemos que a parábola tem a figura de dois filhos, se dá muitas vezes o enfoque à figura do filho mais novo, mas também é possível fazer uma análise da parábola a partir do enfoque da figura do filho mais velho. Mas vamos tradicionalmente olhar para esse filho mais novo, né? Ele teve também esse processo de transformação, né, essencial. Então nós temos o distanciamento dele com o pai, pedindo aquilo que lhe era devido, e era algo assim muito absurdo para aquela realidade social que se vivia Jesus, né? Jesus contando aquela parábola para o seu público, ele pegou, o filho pródigo pega aquilo que lhe era de direitos, sendo que o pai estava vivo ainda, ele sai, ele gasta tudo aquilo, né? Ele chega numa situação deplorável, que ele está ali comendo, inclusive com os porcos, e aí ele se arrepende, né? Ele tem um insight de voltar para casa. Né? E vejam que esse insight de, nossa, eu tenho um pai, né? Eu tenho alguém que zela por mim, que não importa o quão distante eu me fiz dele, ele está ali me esperando, e ele fala, eu vou voltar e esse pai pode me atender como um dos seus servidores, como um dos seus empregados, e tudo bem, qualquer lugar é melhor do que esse lugar que eu estou agora. E daí ele volta, nós sabemos, que no menor esforço que ele faz, esse pai já vai ao encontro dele, correndo, recebe, e dá ali para ele todas as honrarias de filho, né? Dá o anel, veste ele, promove uma festa, inclusive com comidas específicas, enfim. Então vejam que esse retorno do filho pródigo, né, à casa do pai também representa, né? Também representa essas etapas necessárias para o encontro com o Evangelho de Jesus, para o encontro com o Criador. Então, dentro do próprio Evangelho, nós vamos encontrar diversos personagens que fizeram esse movimento, né? Então, tem aqui o exemplo de Paulo, o exemplo do filho pródigo, nós podemos falar até de Pedro mesmo, que disse isso, ele próprio fez, né? Ele tinha no início ali do Evangelho uma postura de não compreender muito bem o fato de Jesus acolher os pecadores, as mulheres, que não tinham uma reputação ali de acordo com aquilo que ele acreditava que era o adequado. E depois, quando ele passa ali numa situação de ele próprio negar Jesus, é que ele consegue entender um pouco melhor essa situação. Então veja, ele também passou por esse processo de transformação que ele disse aqui, quando ele estava falando para a multidão ali que o viu, fazendo a cura desse homem às portas do templo. E aqui continua Emmanuel. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas. Então vejam, precisa de fato identificar quais são os erros. E mais do que isso, se arrepender, no sentido de firmar um compromisso de não mais incidir naquele erro. E aqui nós temos Jesus, por exemplo, falando para a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. Né? Então ele não julgou ali, ele não condenou, mas ele deu um alerta a ela, né? Para ela ir, mas não pecar mais. E aqui exatamente isso. O indivíduo ele precisa reconhecer o erro, e reconhecer a extensão e o volume das próprias faltas e se converter, fazer de si próprio, portanto, uma nova versão, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Então vejam que o Evangelho de Jesus, as lições dele, elas precisam estar em nós, precisam encontrar morada em nossos corações,
né? Porque é a partir deste momento, que vivenciando o Evangelho, é que vamos passar por uma estação de calmaria, que aqui ele fala de refrigério na presença do Senhor, ou seja, né, de tranquilidade, de calmaria, e eliminando esse sentimento, né, de culpa, de arrependimento, mas é preciso uma construção e a passagem por todas essas estações, porque ninguém vai atingir, como disse Emmanuel aqui, a culminância, sem passar pelos processos, que muitas vezes são processos dolorosos, como aconteceu com Paulo, por exemplo, que foi um dos exemplos que a gente deu anteriormente, né? Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Então, vejam que essa construção do reino divino, ela vai se dar dentro de cada um de nós. A grande obra de cada um de nós, claro, já dissemos, né? Tudo é muito valioso, frequentar um centro espírita, contribuir com uma causa, isso tudo é muito valioso, tem a sua razão de ser e se faz necessário. Mas o santuário, existe em nós um santuário, e é esse santuário que precisa ser alimentado e que precisa ser mantido, né? Aqui nós recordamos até a passagem, né, da mulher samaritana, ela perguntando para Jesus onde que ela deveria adorar a Deus, né? E Jesus falou que o santuário é dentro de cada um de nós. E foi um pouco do que nós vivemos com a pandemia, né? Com o fechamento dos templos de pedra, né? Com o fechamento das casas espíritas, nós não podemos parar as nossas atividades, né? Ainda podemos usufruir aí das tecnologias, mas independente da existência dessas tecnologias, cada um continua, né, na sua casa, somos privilegiados nesse sentido, continuou os seus estudos, continuou esse processo que não para, independente do local em que estivermos. E aqui, Emmanuel vai fazer uma conclusão muito interessante, e ele já caminhando aqui para o final da mensagem. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificará a estação em que te encontras e estará informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então veja que interessante, que ele volta a falar da necessidade do autoconhecimento, e é algo que está totalmente compatível com a doutrina espírita, porque recordemos aqui, Kardec vai perguntar para os espíritos, né, qual é o meio prático mais eficaz de resistir às tentações do mal e de progredir nesta vida, né? Todos se recordam dessa questão, a questão 919, depois a 919A. E aí nós sabemos que os espíritos vão responder, né? Conhece-te a ti mesmo. E daí o Kardec fala assim, mas tá, eu conheço essa determinação de conhece-te a ti mesmo, mas qual é o meio, né? Traduz isso, né? E aí Santo Agostinho vem e apresenta uma técnica que ele próprio utilizou quando esteve aqui encarnado. E ele vai falar do chamado solilóquio, né, da necessidade de conversarmos conosco mesmo. Então, ao final do dia, todos os dias, passar em revista todos os nossos atos e verificar se ali, né, em cada um dos nossos atos praticados no dia, se eu fiz algo de errado para com Deus, se eu fiz algo de errado para com o próximo, ou se eu fiz algo de errado para comigo mesmo, né? Que são as 3 relações mais importantes aí da nossa existência, a nossa para com Deus, a nossa para com o próximo e os nossos deveres para conosco mesmo. Então, passar em revista, né? Então, antes de dormir ali, poxa, o que eu fiz, né? Eu poderia ter feito um pouco melhor, ou eu deixei de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita e que ia ser importante para as pessoas que estão próximas a mim. Então veja que esse meio prático mais eficaz para resistir ao mal e se transformar, ou seja, se fazer uma nova versão, vai se dar através do processo de autoconhecimento, né? E esse processo de autoconhecimento a gente pode fazer de diversas formas, né? E aqui nós temos dentro do Livro dos Espíritos uma técnica, né, que Santo Agostinho aplicou e ele recomendou para todos nós, que é essa conversa conosco mesmo, para identificar aquilo que não foi muito legal e depois, no dia seguinte, a gente tentar melhorar aquilo. E aqui é muito bacana, porque Emmanuel vai dizer, se você faz esse autoconhecimento, você já vai conseguir compreender o que você espera do Evangelho, porque qual que é a minha relação do Evangelho? Eu estou me aproximando de Jesus porque eu quero uma condição que ele melhore a minha vida, ou eu estou me aproximando porque eu quero melhorar, eu quero aprender os seus ensinamentos. Então, nós precisamos também pensar qual é a nossa relação com o Evangelho.
E aqui Emmanuel vai dizer, se você já compreende qual é a sua relação com o Evangelho, né? Então, eu estou me aproximando porque eu quero de fato me transformar, eu vou saber identificar em qual estação eu estou. Qual estação eu estou? Eu estou ignorando os meus erros? Ou não, eu já passei dessa estação, eu já consigo identificá-los? E aí, passada essa estação, eu já consegui firmar o propósito de não errar mais? E vejam que é um processo, né? Cada fase vai levar aí a esse questionamento, e isso só vai ser possível a partir do momento que a gente parar, refletir nas nossas ações, e aí, uma vez compreendido, nós vamos saber o que nós precisamos fazer para avançar, né? Qual que é a próxima estação, o que eu preciso fazer para ir além, né? E assim, exemplos de sucesso nessas estações, de passagem por essas estações necessárias, nós temos vários, né? Vou fechar aqui com a figura de Paulo, mas nós temos dentro do Evangelho ali vários, mas eu gosto muito da figura de Paulo, porque ele, de fato, é alguém que soube vivenciar essa transformação, soube passar por todas essas estações e serve muito de exemplo para todos nós, né? O próprio Emmanuel, ali na introdução do Paulo Estevam, ele vai dizer que naquele momento da conversão de Paulo, havia entre ele e Jesus um abismo gigantesco, né? E ele soube transpor esse abismo, trabalhando todos os dias, incansavelmente, na melhoria dele mesmo e na divulgação do Evangelho, né? Então, talvez esse seja um grande exemplo para todos nós. Então, essa aqui eram as reflexões que eu queria trazer para a noite de hoje, né? E faço, de fato, assim, votos de que nós possamos refletir a respeito da estação que cada qual está, né? E o que nós precisamos fazer para avançar. É um desafio muito grande, mas tenho certeza que se nós nos dispusermos a iniciar esse desafio, amparo espiritual e força para que isso de fato se concretize, não faltará. Muito obrigada, viu, gente?